Olá, gente, bom dia! Então, professora Ariadna aqui para fazer a correção da prova de português do 7º ano. Vamos lá, a prova estava bem fácil e caiu apenas coisas que nós comentamos em sala. Começando com, nós temos um texto aqui falando como nasceram as estrelas. Nós vimos 2 gêneros textuais esse bimestre. Nós vimos sobre mitos e sobre lendas. Sabemos a diferença de cada um dos dois aí, que os mitos estão mais voltados para a criação de civilizações, origem das coisas para determinados povos, e as lendas voltam mais para coisas regionais, voltadas mais para o folclore. De acordo com a leitura aqui do texto, claramente nós saberemos que isso aqui se trata de uma lenda. E tanto lenda como mito vai falar sobre algo fantasioso, ou seja, primeira questão, quando a gente está levando em conta sobre o estudo das lendas, é saber que é algo fantasioso, item C. Segunda questão já é uma questão sobre a estrutura, sobre o que se trata o texto. Nós temos aí, de acordo com a sua leitura, quais os seguintes personagens não fazem parte da história. Cabe a você ler o texto e ver qual desses não faz parte da história. Comentei em sala em que era importante vocês lerem com calma as questões e com atenção para saber o que elas estão pedindo. Os únicos personagens aqui que não fazem parte da história são os filhos. Em nenhum momento falam sobre eles. Eles usam outra palavra para se referir aos filhos, que são os curumins. Se não está aqui na questão, então não precisa marcar. Ou seja, a única parte que não faz parte do texto são os filhos. Terceira questão já está trazendo um mito. Nós vimos aí bastante sobre mitos, principalmente mitologia grega, e nós temos aqui a origem de algo voltado para a mitologia grega, que é a origem da aranha. Conforme esse texto aqui, ele pergunta, e a aparição também de uma deusa. Nós temos aqui, conforme estudamos em sala, e o mito acima, Atena ela é conhecida como deusa do quê? Nós vimos aí numa aula bem diferente também com a Thalita, nossa psicóloga, falamos sobre mitologia grega, falamos sobre Percy Jackson, falamos sobre os transtornos que o Percy tem, foi uma aula bem legal. E nós comentamos também bastante sobre os deuses principais da história. E nós sabemos que a Atena ela é a deusa da sabedoria, já que ela nasceu da cabeça de Zeus, o pensamento dele. Quarta questão, nós vimos aí basicamente sobre a estrutura do mito. Sabemos que ele tem uma situação inicial, tem desenvolvimento, tem um clímax e um desfecho. Cada mito segue essa estrutura. Pensando nisso, eu queria saber que vocês lessem esse texto de novo e indicassem em qual parte está o clímax na história. Sabemos que o clímax é o momento de maior tensão da história. Aquele momento da história em que a gente não consegue parar de ler, a gente tem que chegar até o final para saber o que é que vai se desenrolar dali. É uma quebra de expectativa, algo inesperado quando acontece. Sabendo disso, o momento do clímax da história é o item B, o conselho que a Atena está dando. Você espera que quando a Atena dá um conselho, a Aracne siga, mas isso não acontece, então isso já seria o desfecho. Então, clímax, item B, conselho que a Atena deu para a Aracne. Quinta questão, muito se foi estudado sobre lenda e mito, sabemos que são textos, gêneros textuais parecidos, tem similaridades, como também tem diferenças. Queria saber aqui qual é a similaridade que tem nesses 2 textos que está na prova, que claramente é o item D. Ambos são narrados em terceira pessoa, é um narrador observador. Quinta questão, já voltando para a parte gramatical. Sobre o estudo dos pronomes, na tirinha a seguir estão presentes pronomes de pronomes que podemos classificar como de que tipo? Estudamos sobre 4 tipos de pronomes: pessoais, indefinidos, possessivos e relativos. Sabendo disso, na tirinha nós temos assim, alguns animais são carnívoros, outros são herbívoros. Seres humanos são onívoros, isto é. Que foi, Dino? Muitos humanos já são veganos. Os pronomes que aparecem aqui são pronomes indefinidos. Alguns, outros, muitos. Se não está definindo a quantidade certa, então são indefinidos. Sétima questão, sabendo da grande diversidade dos pronomes e suas relações de sentido. Pronome cujo indica, a gente viu sobre aqui. O cujo ele é pouco utilizado atualmente, mas ele tem uma relação de posse. Falei sobre isso em sala. Apesar de não ser um pronome possessivo, quando ele está numa frase, ele está querendo indicar que ele é de
algo, ou seja, pronome de, ele indica a relação de posse, item C. Oitava questão, já olhando para os pronomes nada, tudo e quem, eles são classificados como os pronomes, acabamos de ver isso na sexta questão. Nada, tudo e quem, como também não dá uma indicação precisa de quantidade, são pronomes indefinidos. Nona questão, indique o item em que todas as palavras são ditongos abertos e acentuados graficamente. Vimos isso na última aula, em que ditongos são quando nós temos encontros vocálicos. Estudamos sobre os ditongos específicos, ei, oi e eu. Sabendo disso, esses ditongos eles recebem acentos gráficos, ou seja, item B. Heróis, céu e papéis recebem acentos gráficos. E na 10ª questão, qual o item que possui um ditongo acentuado corretamente? Claramente aqui, chapéu, nós temos aí o eu e o el recebe um acento. Mas por que jiboia, saúde e estreia não recebem? Estreia não tem acento. Saúde não recebe porque não foi um ditongo que nós falamos, apenas ditongos ei, eu e oi que recebem acento, de acordo com o que nós estudamos em sala. Jiboia também não recebe. Então, apenas o item A, certo? Espero que tenham tido uma boa prova, certo? Espero que tenham lido com calma, conforme eu avisei em sala de aula. E nos vemos na aula e nas próximas provas semestrais. Tchau!